Fala galera, tudo em paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal For Friends. Bom, hoje nós estamos dando início a uma série de vídeos de um projeto para atender a demanda de alguns amigos que vinham até nós e diziam: pô, Alexandre, tô pensando aí começar a narrar, tô querendo montar uma mesa e, como todo iniciante, né, com dúvidas, etc., perguntava se nós tínhamos alguma dica e tal. Já tinham ouvido falar do nosso primeiro treinamento para mestres, acompanharam também, mas enfim, nós não ficamos muito satisfeitos com o nosso antigo treinamento que está postado no canal e resolvemos fazer umas aulas presenciais. Gravamos todos os vídeos e vamos colocar aqui uma aula por semana, né? Todas as quartas-feiras nós vamos postar uma aula. Serão um total de 6 aulas, onde nós vamos dar as mais diversas dicas, né, para elucidar algumas questões que assombram tanto os iniciantes quanto os mestres já veteranos também. O importante dizer é que esse aqui não é o manual final de como ser um mestre de RPG. Lembre-se, a prática leva à perfeição, mas nós vamos aqui trocar experiências, trocar ideias, né? Vamos passar para vocês as nossas experiências, né, no decorrer aí de mais de uma década de narrativa, mais de uma década mestrando. Eu serei o seu palestrante, sinto-me muito honrado com isso. Então, sem mais demora, vamos pro vídeo. Deixem o seu like, acione as notificações, divulguem para os seus amigos, solta a vinheta, faça amigos, joga RPG. Eu sou o Rafael, eu sou mestre de D&D, um dos fundadores do Plano Norte. Eu sou jogador também de Storyteller. Comecei com o 3D&T, que foi o que me introduziu para o mundo do RPG, mas eu já comecei como narrador, na verdade. Eu aprendi na revistinha da banca de jornal. Como eu acabei sendo o primeiro a adquirir o conhecimento, aí passei a ensinar as pessoas, meus amigos que conheciam, queriam conhecer do hobby, e já comecei como narrador. Só que não foi o suficiente. Eu conheci outras pessoas que jogavam outros sistemas, e aí o meu mundo se abriu pro RPG. Bom, meu nome é Flávio, eu comecei a jogar RPG com o Street Fighter e o 3D&T, né? São os sistemas que eu mais joguei. E também já joguei Dungeons & Dragons, que eu acho que é o RPG clássico para todo mundo, de fantasia medieval. São os sistemas com quem eu tenho mais intimidade, tenho mais conhecimento, mas já vi também algumas mesas de outros sistemas. Eu acho que a gente tem que estar sempre de olho em cada mecânica para ver o que a gente pode absorver para talvez fazer alguma modificação na nossa mesa. Meu nome é Yasmin, ainda não sou narradora, sou jogadora e eu jogo Vampiro à Máscara, Storyteller. Olá pessoal, boa noite. Me chamo Robert, sou um dos fundadores do Clã do Norte. Estamos fazendo uma parceria com o pessoal do For Friends, uma pequena oficina de mestre de RPG. Aqui nós temos a finalidade de aprender e mestrar o RPG. Eu busco levar para frente o hobby, tá entendendo, como mestre agora, não como só jogador. Os sistemas que eu jogo são Storyteller, D&D, o 5.0 e Tormenta RPG, agora com D20 no caso, né? Eu quero levar para vocês esse hobby que é o RPG com o máximo de diversão possível. Pois é, galera, muito obrigado por vocês terem vindo hoje. Vamos começar a primeira aula, né, propriamente dita, do treinamento para mestre. Como eu falei, não importa para mim se tem uma pessoa aqui, ou duas, ou 5, né, hoje, fora os espectadores aí do lado de fora. Para mim tá valendo. Se tiver uma pessoa querendo ser mestre, para mim significa que temos mais prováveis, no mínimo 5 jogadores para prolongarem, né, a vida útil do hobby. Enquanto tiver sangue novo rolando, o hobby não morre. Hoje vai ser a aula chamada Primeiros Passos.
né? O básico do básico para vocês que querem se tornar novos mestres, né? A segunda aula, na quarta-feira que vem, vamos falar sobre um dos tópicos mais importantes na vida de um narrador, ao qual ele nunca pode relaxar, que é a imersão dos jogadores. A gente vai também conversar sobre construção de cenários, que é onde tudo acontece, né? É o cenário do jogo, é onde a paixão, a trama, a conspiração, a empolgação acontece. Então, é um papo muito importante. Quarto, NPCs, às vezes é muito deixado de lado os NPCs. Tem muito narrador que acha que NPC é para encher linguiça, que não é desprendido a devida importância para esse tópico. Mas o NPC ele é uma ferramenta muito importante na mão de qualquer narrador para enriquecer a trama. E vamos também depois falar isso aí é uma coisa mais minha, que eu uso muito nas minhas mesas, que é a psicologia do RPG. Existe um lado psicológico que o narrador precisa ter para ele prender a atenção, né, dos jogadores. Tem umas ferramentas, umas técnicas, tipo um pouco de hipnose, né, que rola visão em túnel, uma sugestão subliminar. Você faz com que o jogador prenda mais a sua atenção no que você está falando. A sexta aula a gente vai fazer uma avaliação, uma conclusão e a distribuição dos certificados. O objetivo desse treinamento é formar novos mestres e narradores de RPG. A gente vai tirar dúvidas, vamos discorrer sobre os mais diversos temas esses que muitas vezes assombram, né? Jogadores veteranos que querem ser mestres, novatos, mas que no final de tudo vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Essa pergunta eu fiz no primeiro dia, já que temos pessoas novas aqui, eu vou fazer de novo. O que é um mestre de RPG? O que é um mestre de RPG, Harrison? Bom, o mestre de RPG, na minha opinião, é o que faz a história acontecer. Ele tem o papel de criar a história, criar a missão, criar os objetivos, desafios, recompensas e saber trabalhar de forma que, diferente de qualquer outras mídias, como videogame ou qualquer outra coisa similar, ele tem o papel de saber trabalhar com as consequências que os personagens deixam. Então, digamos que se o personagem faz alguma coisa de ruim ou faz alguma coisa que ele possa acabar aproveitando uma história posterior, seja boa, seja como uma forma de gancho, que permita que ele venha aproveitar tudo aquilo exatamente que os jogadores estão fazendo em cima. Ou seja, ele faz coisas boas, que essas coisas boas reflitam para eles mais à frente. E se ele faz coisas ruins, que essas coisas ruins também acabem voltando, porque o RPG, diferente de outras mídias, ele acontece de forma linear, todos juntos. Sim. Rafael, o que é um mestre de RPG? Bom, o mestre de RPG para mim é um contador de história, é um cara que usa todas as suas experiências e aplica na hora que ele está contando a história dele para os seus jogadores. É um cara que é o conhecedor das regras, mas é um cara que não é preso a elas, sabe ter o jogo de cintura para distinguir onde é hora de aplicar a regra corretamente, onde a gente pode abrir mão para que a diversão ocorra. E na verdade, gente, além de tudo isso que foi dito, ele é o responsável pela diversão do jogo. É a regra maior, é a máxima. Cansei de falar no primeiro dia e repito, vou repetir sempre. Você trabalha para divertir os jogadores. A sua função como narrador é divertir os jogadores. Jogador bom é aquele que volta. Por que vocês querem ser um mestre de RPG? O que te levou a isso? Por que um belo dia, depois de muito jogar, você botou na sua cabeça, pô, eu quero sentar nessa cadeira aí. Eu quero desenrolar essa crônica, eu quero desenrolar essa aventura. Eu quero contar essa história. Porra, eu tô vendo esse cara narrando aí, empolgando todo mundo. A galera curtindo, sorrindo, né, com o olho vidrado. Eu quero ser esse cara. Mas você já pensou e os contras? O que isso vai te trazer como responsabilidade, né? Uma das coisas é que você vai ter muito trabalho. Não se engane achando, e se eu fizer aventuras one shot? Tipo, eu vou pra um evento, né? Eu vou pra casa de um amigo, vou fazer uma aventura de uma tarde. Mano, possível, mas fazer uma boa aventura one shot ou campanha dá muito trabalho. Mas pra você ser um bom mestre de RPG, que as pessoas digam, porra, gostei da mesa daquele cara, olha, quero voltar lá, quero continuar jogando com ele. Trabalho, disciplina, você vai ter que estar ali com a cabeça fincada no computador, no pedaço de papel, escrevendo, criando, matutando. Vocês vão ter muito trabalho para ser bons narradores de RPG.
Ah, isso aqui é importante. Você pode ser odiado, né? Gente, nem Cristo conseguiu unanimidade, quem dirá nós, né? Agradar todo mundo, não dá. Você vai lidar com diversos tipos de pessoas. Se você é o tipo do cara que diz assim, eu não tenho perfil para lidar com pessoas, você está no lugar errado. Você não deve ser um narrador. Porque você vai lidar com pessoas. Os jogadores gostam dos seus bonequinhos. Ou pelo menos a maioria deles, né? Então, ele quer ser agradado. E nem sempre dá para agradar todo mundo, né? Onde termina a diversão de um, começa a de outro e assim por diante. Todo mundo tem que ceder um pouco. Você vai ter que lidar com vários tipos de personalidades diferentes. Tem um jogador chorão, tem um jogador que sempre se acha prejudicado, tem um jogador que ele é o advogado de regras. Esse então, ele costuma ser um câncer em qualquer mesa. E isso exige do narrador um jogo de cintura muito grande, cara. Rafael, tu como narrador, tu já se deparou com alguma dessas situações? Já. Ou Já. não saber, ou então olhar pro cara, mano, não quero mais esse cara meu, não gostei, mano, o santo não bateu. Já teve alguma dessas? Como narrador, já passei por todas as 3 situações. Hoje em dia, eu passo mais pela situação em que os jogadores ficam chateados, né? Nada muito relevante, porque a gente acaba controlando os ânimos, porque a gente aplica aquele jogo de cintura, como eu tinha dito, que é para conter esses ânimos aí. E que vai muito também desse terceiro quesito, que seria as personalidades, né? Ninguém é igual a ninguém e ninguém pensa igual a ninguém. Então a gente tem que saber lidar com todos esses jogadores. Uma situação que eu tive como jogador já, o jogador não gostar de uma situação específica e levar pro lado pessoal. Porque aí é da personalidade dele, que não conseguiu distinguir ainda o que é o jogo e o que é o pessoal, né? Como é corriqueiro, né? Não é uma coisa muito incomum. Flávio, teve alguma experiência aí onde você teve muito trabalho? Cara, trabalho é de regra. Assim, eu ainda não fui odiado, mas daqui a pouco eu tive poucas oportunidades mestrando. Com mais tempo, acho que a chance de acontecer vai aumentando. Eu sou professor também e ser mestre é muito parecido com dar uma aula. E você pode chegar lá, abrir o livro, ficar lendo e ficar improvisando um negócio ali, mas vai sair uma merda. O aluno vai perceber que você não preparou aquela aula, que você não se preparou para aquilo. E tipo, e o aluno vai pensar bem assim, pô, tô perdendo meu tempo aqui. Se fosse para ler o livro, eu lia sozinho em casa. Semelhantemente, se o mestre não se prepara, o jogador chega lá e fica tipo, pô, não vai se divertir. Porque o mestre vai estar tirando do bolso a solução. Então você tem que se preparar, você tem que ler, você tem que saber, não, qual é o alcance dessa magia daqui, o que esse vilão vai fazer, o que vai acontecer se o jogador tomar uma decisão X, se ele tomar uma decisão Y. O mestre tem que se preparar para as diferentes possibilidades. Então é trabalho, mas é um trabalho que é recompensado, porque quando está acontecendo a partida e você tá vendo os jogadores indo pelo caminho correto para achar o labirinto do Minotauro, eles estão no labirinto, eles acham o vilão, tem a porrada, tipo, aquilo que tu trabalhou se Deu torna fruta, realidade, né? Pô, então é bacana. Como narrador, você é obrigado a consumir muito conteúdo das mais diversas fontes, de uma revistinha em quadrinho até um best-seller de suspense ou de fantasia medieval épico, filmes, documentários. Então consumam muito conteúdo. E não é só de RPG não, como eu falei. A inspiração vem da onde a gente menos espera. A gente tem que estar preparado para absorvê-las. Aí, depois que você se tornar um bom mestre, prepare-se. É uma função vitalícia. Isso, por um lado, é muito gratificante. É recompensa, né, gente? É o reconhecimento. Acho que isso é a melhor coisa, cara, para qualquer narrador. Como eu falei para vocês, ó, leia bastante. Isso é clichê dos clichês, né? Se é clichê é porque funciona. Por quê? Quando você lê, você ativa áreas do cérebro responsáveis pela comunicação e pela memória, que é basicamente tudo que você precisa para você mestrar uma aventura épica. E sem falar, né, velho, que nunca é um desperdício do seu tempo. Assim como ler, escrever também é um grande exercício. Quando você escreve, você exercita o seu cérebro, novamente ativando áreas responsáveis pela linguagem e pela memória, que sinceramente às vezes me incomoda quando eu jogo, que é, pô, mano, narrador que não usa os S, usa o plural, não tem uma boa dicção. Assim como em todas as áreas e esferas da sua vida existem vários níveis culturais das pessoas que te rodeiam, Sim. RPG também. Saiba empregar bem a fala, saiba empregar bem a linguagem,
a regência. É importante para descrever, né? Sim. Descrever, E né? até Passar, né? para você se fazer entender o que você está dizendo, né? Quanto melhor você trabalha a sua linguagem, quanto melhor você trabalha a sua oratória e a sua dicção, melhor você se faz entender e menos você precisa fazer rodeios para que os jogadores consigam emergir de forma mais eficaz. Além de te ajudar nas mesas da RPG, isso vai te ajudar no vestibular, no cursinho. Você vai trabalhar a tua memória, cara. Aprender as fórmulas, os macetes, os esquemas dos professores de cursinho. Então tudo isso é usado. Eu fui um cara, particularmente, que eu sempre fui um ótimo aluno de história. Porque principalmente porque eu comecei a narrar jogando Vampiro The Dark Ages, cara. A Idade das Trevas. E o conteúdo histórico desse jogo, com relação às Inquisições, o Iluminismo, a Renascença, a própria Revolução Industrial, que é um pouco mais recente, cara, o conteúdo é fantástico. E os criadores desse cenário de Dark Age, eles mesclaram de uma forma tal a realidade e a ficção, usando os próprios vultos da história, né? Os papas, né? Os reis, os lordes e as cenas históricas, né? Sei lá, a última das cruzadas contra os cátaros e os albigenses, né? Que queriam destruir o último reduto dos maniqueístas e tal. Nossa, isso aí teve um impacto para mim, que até hoje é uma das coisas que eu uso na minha mesa, né? Mesclar a história, né? Seja organizado como mestre, seja organizado. Isso vale no seu ambiente de trabalho, isso vale no seu ambiente acadêmico, isso vale na sua casa, na convivência com a sua família e vale na mesa do RPG. Gente, quando você começa a planejar uma aventura de RPG, você precisa pensar nas inúmeras possibilidades de ações. Nem sempre o jogador vai tomar o caminho da direita que tu quer. Nem sempre ele vai abrir aquela porta que tu quer. E normalmente o que pode dar errado vai dar errado. Esteja preparado. Crie vários... Eu acho que foi tu que me falou, né, Flávio, que tu fazia alguns fluxogramas e tal. Se ele fizer isso, acontece isso. Aí se ele vai ser isso aqui. Então, já tenha essa estrutura da sua crônica pronta, né? Isso não quer dizer que você vai ter que criar um jogo linear em que os jogadores não tenham opções. Muito pelo contrário. Justamente por isso é que você vai se planejar para você estar bem embasado para qualquer uma das opções que o jogador possa vir a tomar. Foi no one shot que eu fiz aqui, eu fiz tipo um fluxograma também. Que provavelmente poderia seguir, né? Vocês poderiam seguir, mas caso não fosse, mais ou menos do tipo, né? Eu imaginei, não era nada certo, mas eu imaginei algumas coisas, coloquei ali só para me ter uma lembrança, uma ideia, né? De quando acontecer, se acontecer ou não, já saber o que fazer. Imagine se o grupo entra num lugar que você não esperava aí, você fica meia hora procurando onde estão as anotações daquele lugar. Broxante. Eu sempre achei interessante do RPG é o imprevisível. Tá preparado pro imprevisível. Exatamente. E eu acho muito interessante. O Flávio, ele falou que ele achou legal quando os jogadores vão naquela direção. Eu também acho, mas ultimamente, mestrando aqui no Clã do Norte, eu tenho achado maravilhoso a oportunidade de, tipo assim, de sair tudo completamente o contrário do que você imaginou, porque eu montei uma aventura... assim conseguir se encaixar. Exatamente, que... Quando sempre... você é organizado, como eu sempre fui uma criança muito imaginativa, o RPG parece que é o lugar onde eu posso gastar à vontade essa imaginação. Então eu preparo uma aventura para todo mundo, aí um pessoal falta e beleza, tá, vamos fazer assim, e dá certo. Regras e sistemas. Que isso, gente, é uma das coisas que mais desencoraja mestres em potencial. Sabe por quê? Porque as pessoas erroneamente botam na cabeça dos jogadores que você precisa saber de cor e salteado todas as regras, o livro inteiro de cabeça. E o cara fica, pô, quando o cara vê, então me empresta o guia do jogador aí pra mim que eu quero ver se eu consigo lá. O cara traz um livro assim, tinha lá Mundo de Sofia, né, cara? Tipo, né? Aí tu pensa, cara, eu vou começar a ler isso agora e vai ser tipo Plutão, assim, né, cara? Nunca mais eu termino. E na verdade, gente,
O mestre precisa saber das regras do sistema que ele está usando. Lógico. Como ele resolve uma treta entre jogadores, porque a habilidade de um podia ou não podia ser usada, da forma que foi usada. Ele precisa sim conhecer as regras, né? No geral. Mas na verdade, apesar de muito importante, esse tópico não é tão importante quanto os outros anteriores a ele. Se você for um cara que tem criatividade, sabe como se expressar bem, né? Se organiza, gosta do RPG, daquilo que faz, e tem uma boa ideia para um jogo, já tá valendo, cara. Você já tem experiência como jogador, você já sabe como funciona a mecânica das regras. Aventure-se. Uma dica é, já que se você tá começando, pega o livro ali e marca. Bota umas marquinhas ali com etiqueta. Regras de combate. Se for vampiro, disciplinas. Tal. Entendeu, velho? Coloca ali no livro qualquer coisa. Pô, tô na dúvida, mas eu sei onde é que tá. Com o tempo você vai decorar. A Yasmin, por exemplo, ela faz biomedicina na faculdade dela. Eu tenho certeza que quando ela entrou nessa faculdade, ela não sabia para onde ia. E se perguntasse, conceitue biomedicina, ela não sabia nem o que dizer. Mas, hoje em dia, ela dá, eu tenho certeza que no terceiro ou quarto período que ela tá, ela dá uma aula para um novato que está um calor e está entrando agora. Então, é como você começa no novo emprego, você não sabe como é que é o dia a dia, o que você tem que fazer, com o tempo você domina. Então, no início, anota. Coloca lá um cantinho, uma orelhinha no livro. Pá, acabou. Seja organizado. Yasmin, o que tu acha sobre essa questão das regras? O narrador tem que saber todas as regras ali ou ele tem que estar bem preparado? Eu acho que de regras, o narrador tem que saber, assim, o geral, tipo, vamos supor, as mais importantes, mas é justamente se ele quiser modificar alguma regra que ele acha que no sistema, pô, isso aqui não é muito bom, eu acho que desse jeito ficaria melhor, entendeu? É justamente, tipo, ele tem que, pra mim tem que saber as regras, mas é justamente pra ele melhorar o sistema. Como tu mesmo falou, que tu mudou algumas regras, por quê? Porque tu achou que daquele jeito seria melhor, não é? Então, é isso, as regras elas não são, tipo, o pedestal da mesa, entendeu? Você pode sim modificar, é em prol da diversão. Apesar do grupo, né? O Rafael, assim, ele tem as regras próprias, mas utiliza algumas coisas básicas de uma forma que não prejudique ninguém. Mas tem outras coisas que a gente tem que levar em consideração com os jogadores. Tá entendendo? Perguntar se todo mundo tá de acordo ou não. Porque tem sempre um jogador que vai estar... Porque tem que ter harmonia, né? Todos têm que estar se divertindo, na verdade. Quando eu comecei a mestrar, eu expus pra mesa a minha vontade de usar grid, porque eu acho que como o RPG veio do board game, tem que ter o gridzinho de batalha ali, tem que ter uma miniaturazinha. Aí eu fui expor pra eles como que eu queria que os atributos influenciassem. Eu falei, gente, eu acho que pode ser assim, ó. Habilidade multiplica a quantidade de quadrados e tal. Aí a gente discutiu junto como que ia ser a regra para aplicar. E no instante que todo mundo participou da discussão e decidiu em conjunto, é aquilo ali, você também não pode reclamar depois. Exatamente. Na minha mesa, por exemplo, ressurreição é sem limite, mano. É se você tiver dinheiro para pagar o clérigo do Deus da ressurreição, você volta à vida. Exatamente. Então, nessa parte das regras eu acho interessante, mas é como foi falado, não é a Bíblia. Não é uma coisa sagrada. Final, não é a palavra final. Eu creio que, como está sendo falado aqui no treinamento, eu acho que tudo aquilo que vá contra a primeira regra do treinamento, que é diversão, já quebra por completo que é ser um mestre ou que é ser uma mesa de RPG. Em todos os livros de RPG, gente, vai ter sempre uma nota do editor dizendo: esse compilado de regras é um suplemento, é uma base para lhe ajudar, etc e tal. Sinta-se à vontade para modificá-las, etc, etc, etc. Você se tornar um advogado de regras ou para você achar que só funciona se você usar todas as regras porque você diz não, que houve um estudo, se tem essa regra porque o cara estudou, como a famigerada regra do cavar buracos. Eu queria lembrar. Como a famigerada regra de cavar buracos de GURPS. Teve Gente, uma situação dessa aqui. Desse jeito que tu falou. Okay. Mesmas Palavras. Alguém estudou e Exatamente. tal. Mano, não é assim, Já velho. tá tendo uma ideia do mito, né? Conheça os seus jogadores, tá? Não tô falando
Ah, eu tenho que conhecer o cara desde a infância, quem ele é, os pais, que escola foi. Não. Mas, como narrador, lembra que eu falei que ser narrador tem um pouquinho do perfil psicológico, você tem que traçar do seu jogador? Então, conheça os seus jogadores, tá? Como foi dito várias vezes, o seu trabalho é divertir os jogadores, portanto, faça o possível para estudar o perfil de cada um dos seus jogadores. Os jogadores, eles estão ali para se divertir e precisam de uma aventura empolgante. Então não pense você que tudo que na sua cabeça é ótimo, é maravilhoso, vai empolgar os jogadores. Às vezes tu cria aquela aventura em casa, sozinho, tu acha, não, essa aqui vai emplacar, todo mundo vai ficar, aí na hora é aquela abraçação e tal. Então, estude seus jogadores, tá? Conheça um pouco de cada um e crie sempre coisas personalizadas para cada um de seus jogadores, né? Esse cara, ele gosta mais de batalha, ele gosta mais de matar monstros, ou esse cara, ele gosta mais de uma trama. Ele não tá nem aí pro XP, ele quer ganhar no jogo, ele quer ganhar na interpretação, cara. Então, Homem faz tudo na vida aí. beleza, tem o Robert faz o perfil de quem quer XP, pô. Não, mas não só então, XP, bora botar monstro pra ele matar e acumular XP, velho. Não era assim? Mas aí Pode vir. você vai ter que estar sempre ali, ó, tá agradando gregos e troianos. Bota um pouquinho de cada. Não transforma o teu jeito de narrar em uma coisa previsível. Ah, não, Alexandre, não, eu sei que eu vou entrar lá de nível 1 e vai botar um tarrasque. Entendeu? Eu sei que não. Pô, não, vixe, cara, mano, eu fiquei pilhado, olha, cara. Caramba, como é que a gente vai fazer, bicho? Os caras vão matar a gente, tem uma trama, uma conspiração. Então, saiba como não ser previsível, tá? Saiba como estudar um pouco do perfil de cada um dos jogadores. Vou dar uma dica, como a gente faz isso logo de início. Tira o primeiro dia só para fazer ficha. Chama todo mundo fazendo ficha, senta com cada um, pergunta dele o que ele espera do personagem dele, como ele quer que esse personagem seja construído. Ei, esse teu personagem vai ter que tipo de personalidade? Vai ser o estilo detetive? Vai ser o estilo brigão? Valentão? Vai ser o diplomata? O político? O víbora? O cara que fica por baixo dos panos? Procura estudar, porque quando ele cria um personagem, isso diz muito sobre ele. Diz muito sobre o que ele espera. Eu já tinha pensado nisso. Claro, isso diz muito sobre o que ele espera de como o personagem dele vai evoluir na tua mesa. E isso te dá gancho. Isso te dá muitos ganchos para você criar uma aventura épica, cara, para aquele cara e para todos os outros. Então, a maior fonte de inspiração e ganchos para tua mesa, além do conteúdo que você consome, são os próprios jogadores. São uma fonte interminável e inesgotável de inspiração para tua mesa. Leia com atenção o background de cada um deles. Não desmereça aquele defeitinho que pode dar uma estrelinha do GTA na mesa, saca? Então, sonde o seu jogador. Isso é muito importante, conheça cada um deles. Isso aqui, cara, quando o narrador não tem isso, velho, normalmente a mesa não dura muito não, acaba logo. Seja justo. Quando eu falo pra vocês seja justo, existe um abismo de diferença entre ser bom e ser justo. Conduza o jogo, mas não controle os personagens, tá? Os jogadores são livres para fazer o que eles quiserem, porém também para assumir as consequências das ações deles na mesa. Mas também você não pode ser o narrador tirano que abusa do excesso de emprego da justiça. Não exagere nas consequências. Ah, não, faz o que tu quiser, o que tu quer fazer? Eu quero dar um soco no xerife. Dá um soco no xerife. Aí, consequência, morte e destruição final. Pronto. Tu matou o cara aí, brother. Acabou o jogo pra ele, velho. Não, mas eu tô sendo justo. A consequência, pô, tu deu um soco no xerife. O que aconteceu lá? Então, velho, tá aí, ó. Você estará punindo por eles não seguirem o seu roteiro. Se isso acontecer, o jogador não se diverte e não volta. Principalmente, se você é o tipo do narrador que modifica as regras,
não modifique as regras por conveniência. É melhor tu usar um escudo. Sim. É muito melhor tu meter um escudo na tua frente e dizer que aquele boss, aquele chefão do joguinho não morreu na primeira porrada. Entendeu? Mas não modifica, porque quando o jogador se depara com a mesma situação, ele vai apontar o dedo na tua cara, mas naquele dia... Aí ele, não, mas naquele dia tu vai começar a inventar uma historinha bonita que não vai colar e o cara vai ficar com raiva. Se você modifica suas regras, ela tem que valer para os jogadores e para os NPCs. Sim, Converse sobre as regras as quais você modificou antes de começar a jogar. E de preferência tem isso documentado. Mande um compiladinho de regra pro seu pessoal para eles lerem. Qualquer coisa, você está respaldado. Uma dica, sempre se pergunte se a sua decisão vai colaborar para a diversão do jogo. Isso vai servir para divertir o grupo? Ou eu vou prejudicar alguém e eu vou perder esse jogador? Flávio, já teve alguma situação para compartilhar conosco sobre regra de ouro? Boa ou ruim? Mas acho que eu tive sorte nas minhas mesas, que era uma galera que já tinha jogado Storyteller, mas nunca tinha jogado medieval. Então, estavam de mente aberta pra falar, não, se eu tô falando que é isso, é isso. Eu acho que é mais difícil aplicar a regra de ouro quando você tem um advogado de regras. Um cara, tipo Quase assim, impossível, É um pecado. qual é a minha dificuldade? Por exemplo, quando eu mestre, eu tô mestrando Tormenta usando um 3DT que é modificado, que eu manjo. Então os caras estão ali como esponja, só absorvendo. Mas quando eu jogo com o Harrison, ele é meu narrador, ele tá mestrando Tormenta, que é um cenário que eu consumo desde 1999, que eu já sei tudo. Aí ele chega bem assim, aparece uma coadjuvante e o nome dela é Val. Eu tenho que fazer um teste de conhecimento arcano para saber quem é aquela personagem. Mas como eu já estudei aquilo ali, eu já li sobre aquele cenário, eu sei quem é a personagem. Mas o meu personagem não sabe. Isso que é legal. Então, tipo, como jogador, eu tenho que aceitar que o meu personagem não sabe que a gente tá caminhando para fazer o negócio, entendeu? Eu acho que a regra de ouro só é difícil se o jogador não tiver a mente aberta. O jogador de RPG, ele pode esquecer aniversário da namorada, dia de aniversário de casamento, dia de dar o presente, até o próprio aniversário. Mas se o mestre fez uma coisa com ele, ele tá revidando, ele vai lembrar na hora. Vai naquele dia. Pode ter certeza que ele vai lembrar. Velho. O que quer dizer regra de ouro? Quer dizer que você pode, como narrador, escolher quebrar uma regra ou outra de vez em quando. Ou modificar alguns pontos do sistema. Desde que isso signifique diversão para o grupo. O RPG é feito para que você e seus amigos se divirtam. Nada mais do que isso. Se você fizer o mau uso da regra de ouro, tu vai virar o quê? Tirano. O narrador sempre, meu jogo, minhas regras e tal. Não tá satisfeito, vaza. Aí, velho, o jogador vai vazar, mano. Para, Robert, para. O jogador vai Para de vazar, rir, velho. Robert. Depois vai ter que editar essas Tu menções riu, eu me aí. lembro, cara. Estão mexendo só fala a verdade. Olha, A diversão vai ter que editar em essas menções aí primeiro depois, lugar. hein? Em primeiro lugar. Gente, muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro treinamento para mestres. Já acabou? Primeira aula. Essa foi só a primeira. Isso é o legal, é acabar Já e alguém acabou. perguntar, cara, já acabou? Puxa vida, isso é muito legal. Mano, é assim, cara. A arte de ser um narrador, a arte de ser um mestre. Vocês vão ver que eu comecei esse treinamento falando de um monte de coisa ruim, né? Você vai perder seu sono, você vai fazer inimigos e tal. Mas, velho, é muito bom ser narrador. É muito bom as pessoas passarem... O cara te ligar 4 horas da manhã pra saber se ele pode fazer tal coisa numa mesa e atrapalhar o sono da... Velho. velho. Já fizeram? Eu não acho isso legal, não. Isso aqui, mas eu não acho isso legal, não. Isso é bem o Neto. Essa voz aí, galera, da minha esposa dizendo que não acha isso legal. Não acho isso Acordar legal. 4 horas da manhã pro jogador perguntar se ele pode fazer tal coisa.